eu vim comentar com vocês sobre um livro que foi uma decepção para mim, e eu estou me referindo ao Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick. Ele foi publicado originalmente em 1962 e é considerado um clássico da ficção científica, e ele foi responsável por alavancar a carreira do Philip K. Dick como escritor. Esse livro, ele mescla os subgêneros distopia e história alternativa da ficção científica. E para quem não sabe, a ficção científica ela se divide em algumas categorias, ou seja, subgêneros. Então temos vários. A distopia, ela é uma história ambientada num futuro totalitário e opressor, e a história alternativa se passa no mundo onde a história possui um ponto de divergência em relação à história como nós conhecemos. E a história desse livro se passa nos Estados Americanos do Pacífico, ou seja, os Estados Unidos estavam sob o domínio do Japão. E basicamente nessa distopia, o eixo ganhou a Segunda Guerra Mundial e não os aliados. E a Segunda Guerra Mundial foi vencida pelos nazistas. E agora o mundo vive sob a dominação da Alemanha e do Japão. E consequentemente os negros continuam sendo escravizados e os judeus usam identidades falsas para tentarem sobreviverem, para não serem totalmente exterminados. As pessoas vivem em total desespero, mas elas não conseguem fazer nada. Afinal, o que poderia ser feito, não é mesmo? Aqui a cultura norte-americana foi totalmente modificada, obras, artigos e objetos dos Estados Unidos do pré-guerra se tornaram relíquias e coisas de colecionador. E agora os americanos, eles admiravam as obras e as artes dos japoneses simplesmente porque isso era considerado como ter classe social. E como a gente bem sabe, em toda distopia sempre vai ter alguém para questionar e querer mudar o sistema e vai se rebelar. Um autor misterioso então vai escrever um livro chamado O Gafanhoto Torna-se Pesado, e nesse livro o autor ele traz uma realidade alternativa na qual o Hitler teria perdido a guerra. E claro, as pessoas elas são proibidas de ler esse livro. E nesse livro a gente vai ter o famoso e tão clichê "e se?". Quando eu comecei a estudar sobre a Segunda Guerra Mundial lá no meu ensino fundamental maior, vez ou outra eu ficava pensando, como seria o mundo hoje se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial? Obviamente, um caos. E basicamente o que o Philip K. Dick fez nesse livro foi modificar a história que a gente tanto conhece sobre a Segunda Guerra Mundial e que a gente tanto estudou em história na escola. Então é por isso que se classifica como uma história alternativa, ou seja, como seria o mundo se o Hitler, se a Alemanha e o Japão tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial. E isso foi algo que eu achei muito interessante, porque diferente de algumas outras distopias que eu já li, que nos apresenta um futuro problemático, aqui o Philip K. Dick reescreve o passado e nos mostra o quão problemático e horrível seria se essa tivesse sido a realidade. Só para concluir esse raciocínio, eu quero ler um trecho aqui do livro da página 303 que diz o seguinte: "E se um dia descobríssemos que o mundo em que vivemos não passa de uma ilusão? Em quem poderíamos confiar para saber o que é real ou não? O que é a realidade, afinal? Enfim, o que realmente é a realidade?". Muitas pessoas consideram esse livro como sendo o melhor livro do autor, mas pra mim não rolou, eu não gostei desse livro. Embora a ideia desse livro seja fantástica e a história aterrorizante, eu não consegui gostar. Porque pra mim foi uma leitura muito arrastada e o final desse livro foi uma completa decepção. E eu não sei se foi porque eu tinha criado muitas expectativas em cima desse livro, por ter começado a assistir a série e eu já imaginava que eu sabia alguma coisa a respeito do livro, ou achava que sabia alguma coisa a respeito do livro, mas na verdade não sabia nada. Porque assim, o livro é totalmente diferente da série, a série é totalmente diferente do livro, eu não sei na verdade qual é diferente de quem, porque realmente é muito distorcida as histórias contadas, tanto no livro quanto na série. Porque na série, o Homem do Castelo Alto, ele não escreve um livro, na verdade, ele produz fitas de vídeo. E na série a gente tem uma personagem, que é a Juliana, que é a personagem principal. A gente adora ela, ela é super linda, simpática, e assim, você gosta muito dela, você tem uma empatia gigantesca por ela. Mas no livro, ela é uma figura detestável e desumana praticamente. E na série, eles colocaram alguns personagens que nem deveriam existir. E no livro, o Hitler, ele está morrendo de sífilis. E na série, ele está morrendo ali de mal de Parkinson. Na série, a gente vai ter um personagem que é um dos personagens mais cativante e interessante, que é o Joey. E no livro, ele é totalmente desinteressante. Se ele existisse ou não, não faria diferença, porque no livro ele não faz menor falta, mas na série ele é um personagem de destaque e era um dos personagens favoritos que eu tinha ali na série. E no livro nós temos a descrição do Joey. Ele é moreno, ele tem cabelos escuros e olhos escuros, e na série ele é branco, de cabelos
castanho e de olhos azuis. Basicamente, eu achei muito semelhante com o filme do Retrato de Dorian Gray, que no livro ele é descrito como um cara loiro, branco, de olhos azuis, e no filme o cara é moreno, e cabelos escuros e olhos escuros, é totalmente diferente. E sem falar que nós temos outros personagens que agem de uma maneira no livro, mas na série são totalmente diferentes das suas ações. E assim, eu recomendaria a série no lugar do livro, porque o livro ele é muito arrastado e sem graça. Então o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não esqueça de deixar o like, de se inscrever aqui no canal caso não for inscrito, e não esqueça também de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo, e deixa o seu comentário aqui pra mim também. Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!